Hello, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Europa do século XVI e do século XVII. Vamos ver principalmente o contexto em que a Europa está vivenciando no período das grandes navegações. É uma continuação do que a gente viu anteriormente. Então, a Europa, nesse início do século XX, ela está começando a difundir um pouco as ideias do Renascimento. E essas ideias elas vão circulando cada vez mais longe. Alguns pensadores começam então a questionar a Igreja Católica. E isso gera uma brecha para novos estudos. Por exemplo, o medo que eles tinham do mar. Eles tinham medo de demônios que habitavam os oceanos. E com as navegações indo a outras terras, começou a olhar para essas questões religiosas como um fato, como lendas, né? E também no campo científico ocorreram importantes inovações. A invenção da luneta, por exemplo, possibilitou a teoria de que a Terra era geocêntrica. E isso ia contra o ensinamento da igreja. E isso a igreja questionou. Também, por causa dessas inovações tecnológicas, tecnológicas não, essas inovações técnicas, né? As ideias, os ideais, eles começaram a ser transmitidos com uma velocidade maior. Esse fato contribuiu para a expansão da alfabetização em várias partes de regiões da Europa, principalmente a partir do século XVI. Nesse período, como eu falei em sala para vocês, a Igreja Católica ela exercia um poder bem grande sobre a sociedade. Só que o aumento da disponibilidade, por exemplo, dos textos bíblicos, possibilitou o estudo da Bíblia por uma parte maior da população. Então, a maioria dos católicos se tornaram letrados e conhecedores das Santas Escrituras. Nessa época, muitos religiosos se manifestaram contra o enriquecimento da igreja e o afastamento de seus membros das questões espirituais. O que causava maior descontentamento era a institucionalização de práticas como a venda de relíquias sagradas em troca de favorecimento divino, e também o comportamento de alguns clérigos que não observavam a castidade. Que é isso, professora? Os clérigos são as pessoas ligadas à religião, papas, padres e bispos. Essas pessoas, elas nesse período, elas começavam a se casar. E isso, o casamento vai contra o voto de castidade da Igreja Católica. E isso fez com que algumas pessoas se afastassem aí das práticas religiosas da Igreja Católica, ou se afastassem ou começassem a pensar que talvez a igreja não estaria usando a religião da melhor forma possível. Algumas manifestações herégicas. Desde o cristianismo, se eu voltar aqui, isso. Desde que o cristianismo foi adotado como uma religião oficial no Império Romano, algumas pessoas eram consideradas hereges. Essas pessoas eram todas aquelas que negavam a autoridade da igreja ou as que não aceitavam os dogmas, que é o conjunto ali de princípios religiosos estabelecidos pela Igreja Católica. A partir do século XI e depois foi ganhando força, esses movimentos contra essas pessoas hereges, elas foram ganhando força, porque elas combatiam o que a Igreja Católica considerava pessoas impuras.
Esse movimento ele era formado tanto por clérigos como por leigos, e ele foi se expandindo principalmente no sul da França. Eles sustentavam a doutrina dual, ou seja, acreditavam na existência de duas divindades. O mal, que seria responsável pela criação do universo material, e o bem, que seria o responsável pelo mundo espiritual. Eles identificavam o mal como tudo que fosse ligado à matéria. Por exemplo, a sexualidade, a riqueza depois de um tempo até mesmo a própria instituição católica. As suas paredes, os seus templos foram considerados essa instituição malévola. As comunidades, elas eram formadas por eles, elas aumentavam de tal forma que a Igreja Católica organizou as cruzadas. As cruzadas dizimou muitas e muitas pessoas que eram contra os dogmas da Igreja Católica. Mais ou menos ali em 1209, 1229, que começaram essa perseguição a todas as pessoas que eram consideradas hereges. Atividades. Lá na página 26 do módulo 3 do livro de vocês, vocês vão responder só uma atividade que eu quero hoje. A número 1. Escreva um texto sobre o contexto cultural, científico e religioso europeu nos séculos 16 e 17. O que vocês vão escrever nesse texto? O que estava acontecendo aí na Europa nesse período entre o século XVI e o século XVII, no contexto cultural da sociedade, no contexto científico e no contexto religioso. Fez o seu texto, escreveu bonitinho com letra legível, por favor, porque eu tenho que ler para entender o que vocês querem dizer. Vocês vão tirar uma foto, postar dentro do tópico História terceiro bimestre. Não postem no mural, postem dentro do tópico para que a sua nota fique registrada, a sua atividade fique registrada, certo? Então, galerinha, é isso que eu tenho hoje para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. É só uma introduçãozinha do que a gente vai estudar nesse capítulo, tá ok? Beijos para vocês. Qualquer coisa, podem me procurar. Tchau, tchau.